você passou lá, Eu fui sobre internado isso, no você hospício. pode falar? Eu fui Isso você pode sim, falar, eu fui Felipe? internado no hospício e lá eu fui eu fui sequestrado e mantido em cárcere durante 8 dias. E o que aconteceu nesses dias aí? Então, eu sempre achei que aquele filme do Rodrigo Santoro, Bicho de Bicho de Sete Sete Cabeças, era história da Idade Média. Infelizmente não, né? Quando eu saí em 2016, na realidade, quando eu fui resgatado de lá pela minha mãe e pelo meu irmão, que eu vim a público e dizer que eu tinha sido torturado, que eu tinha sequestrado e mantido numa clínica psiquiátrica, as pessoas riam, porque todo mundo achava que isso era fantasia. Esse ano, estou falando de 2001, tá pipocando um monte de gente dizendo que foi sequestrada e mantida em cárcere Sim. pelos maridos, pelas esposas, por alguém, para poder ter algum tipo de benefício. Só que lá em 2016 ninguém acreditou. E eu fui dopado, internado na clínica Jorge Jaber, que é uma das mais poderosas do Brasil, Meu Deus. inclusive com o aval e assinatura do Jorge. Ele está sendo processado por isso. Que fica em Vargem Grande, Rio de Cara, Janeiro. É uma das mais poderosas do Você não Brasil. queria peixe grande, bem. Caramba, foi com o Jorge Jaber. Foi, Eu vou ele até foi fazer lá. um xixi, gente, peraí. Ele foi lá, óbvio, porque quem era eu, né? Felipe. É óbvio. Ele dava entrevistas Sim. em cima do meu caso. Entendeu? A clínica, inclusive, a justiça conseguiu que ela entregasse o prontuário e dos 8 dias que eu fiquei lá não existe nenhuma anotação Eles médica. bateram em você lá? Você apanhou? Bater, não. Eles me amarraram numa cama velha de ferro, pelado, só de sunga, de cueca, Uhum. no frio de junho, do meio da mata, numa cela, porque era uma sala trancada, Ele foi sequestrado, Sim, tá? sim, E sim, dopado. Pra sim. você entender. e aí com outras pessoas com crises de abstinência de drogas pesadas. Ok. Então eu fiquei lá e essas pessoas, elas gritavam, elas tacavam as coisas, elas se urinavam, elas defecavam, elas esfregavam isso na gente. Nisso durante 8 dias, eu amarrado, semi-nu, e uma televisãozinha pequena, preto e branco, no chiado, naquele Sim. no máximo, com uma mulher do meu lado, Tortura, né? aplicando drogas pesadíssimas, Meu. dizendo que eu não era eu. Porque quando eu acordei lá, a primeira coisa que eu fiz foi começar a me debater achando que eu tinha sido sequestrado. A gente tinha sofrido já algumas tentativas de sequestro. Então, quando eu me vejo num local inóspito, amarrado, eu penso o quê? Pô, Fui me sequestrado. Sim. Então, primeira pergunta, já fez contato com a minha família? Tá todo mundo ciente. Então, por favor, liga pro meu assessor, vê o que tá. Aí começou, olha, você não tem assessor. Você não tem advogado. Eu falei, não, sou Felipe, bota meu nome no Google, né, soberba, né? Bota meu nome no Google, eu tenho uma empresa na Barra da Tijuca, tenho igreja, tenho livros lançados, tenho DVDs gravados, tem toda uma história. Não, você não tem. Você criou essa personalidade. Na realidade, a gente te achou na rua. E nós te trouxemos aqui para te salvar. Durante 8 dias, com drogas pesadas, eles ficavam, você não é Felipe. A gente te achou na rua, você não tem família. Você desenvolveu essa personalidade. Com uma televisãozinha chiando no máximo. Tipo laranja mecânica, né? No entanto, que dependendo do decibel, da frequência que eu ouço alguns sons, eu ainda sofro. Mas é claro, trauma. Eu tenho um transtorno de estresse pós-traumático, né? Sim, TEPT. sim. Então eu revivo como se estivesse acontecendo pela primeira vez. E você ficou 8 dias lá? 8 dias E lá. aí depois? No 8º dia, a minha mãe já tinha conseguido me localizar, com a ajuda de algumas pessoas da igreja. Tá. Conseguiu me localizar depois de ir em ML, depois de ir em hospitais, depois de ir na polícia. Só Quem um pouquinho. colocou lá foi a... Foi a ex-esposa dele. Tá. Né? E quem entrou em contato com a mãe dele, minha sogra, Tia Nerli, foi a secretária dela, a secretária da demônia, que falou assim, olha, vem pro Rio, porque a gente tá achando que ela matou ele e sumiu com o corpo. Caramba, cara. Desse jeito. Coisa. E muita gente da igreja sabendo, e ó, Boca ninguém fez fechada. nada. Pouquíssimas pessoas ajudaram. Quando minha mãe consegue descobrir onde eu tô, depois de muita gente ajudando, a clínica do Jorge Jaber, eles não me liberam de jeito nenhum.
E assim, você trabalha com uma clínica de recuperação, você sabe Sim. que existem alguns processos para se internar uma pessoa. Claro. Primeiro, você precisa de um encaminhamento médico. A pessoa ela vai para um médico, para um hospital, e o médico faz uma avaliação depois de 24 horas e ele encaminha essa pessoa. Isso. Eu tinha um encaminhamento do médico dizendo: ele está completamente saudável, ele pode ir para casa. Eu sou dopado e colocado nessa clínica. Diante da lei, a pessoa só pode passar 72 horas. Depois ela precisa do aval ou do Ministério Público ou da família. Isso. Isso nunca aconteceu. No entanto, que minha família estava atrás de mim e o Ministério Público nunca soube de nada. Então, durante 8 dias, minha mãe batendo lá no 8º dia, tentando me resgatar, eles não liberaram. Com medo da minha mãe chamar a polícia... Porque ela disse que ia chamar a polícia. Eles entram em contato com ela e aí... E aí ela foi até a clínica com um pastor e um advogado pedindo que ele assinasse um documento para, no caso, a anulação do casamento, um casamento de 3 anos, né? A anulação do casamento, dizendo que eles nunca tinham tido relação sexual. Para dizer, no caso, que o casamento não foi consumado. Sendo que já fizeram até testes de gravidez. Aham. Né? Então, eu queria entender isso. E ele, a ficha não tinha caído, ele não assinou. Eu não sei de onde que, tipo, Deus deu forças para ele, mas ele não assinou. Porque se ele assina... Comprovaria tudo que ela tinha falado. Não, ela não ia nem seguir. Sabe, a proposta era, se você assinar, eu não vou dar queixa na questão da pedofilia. Mas era só fazer o exame no garoto, gente. Ninguém... Não é assim. Não funciona. Não é assim. Não. Porque eu levei 4 anos com os laudos dizendo que eu era inocente. O laudo saiu 2 dias depois. O laudo saiu antes de eu ser preso. E mesmo assim me prenderam e me torturaram. Gente, até porque se faz isso numa criança, traz sequelas físicas muito fortes, não é? É absurdo, absurdo. Mas, Evandro, ela foi mudando a versão. Primeiro foi um braço, depois foi uma mão, depois foram 4 dedos. Aí depois ele não tocou.